Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Perguntas e respostas sobre o terceiro Fiat de Deus, a vontade divina. Autor não é padre, ele é um missionário, Thomas Michael Ferry. Então está escrito padre aqui, mas não é padre. Traduzido por Guy Harvey e sua equipe. Beleza, então vamos lá. O que significa a palavra Fiat? Então, nessas introduções é bom a pessoa saber o que significa a palavra Fiat. A palavra Fiat é uma palavra de origem latina, significa que assim seja. É uma ordem. Faça-se, uma ordem, um decreto sobre a criação de um projeto. Também pode significar sim, um pedido, sim também. Uma resposta, a um pedido, com o intuito de atender a essa demanda. O que é o primeiro Fiat de Deus? O primeiro Fiat de Deus é aquele que resultou na criação do universo e de tudo que existe fora do próprio Deus. Então, nesse detalhe, estamos particularmente interessados na criação do homem e no que Deus faz por amor do homem. Então, esse conteúdo, nesse conteúdo a gente está interessado principalmente na criação do homem e no que Deus fez por amor ao homem. Mas tudo que foi criado foi por amor ao homem, tudo, O que é o terceiro Fiat de Deus? O terceiro Fiat de Deus é o cumprimento do decreto eterno de Deus para a santificação do homem pela mesma santidade divina, para que o homem possa ter a mesma santidade de Deus, ser santo como Deus é santo, na medida em que é possível para uma criatura, recompensando o homem na plenitude da vida da Santíssima Trindade e a vontade divina, fonte eterna de graças e bênçãos. Este dom de Deus torna o homem capaz de cumprir a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Jesus orou por esta intenção na oração ao Pai que ele nos deixou, oração que toda a cristandade repete: venha o teu reino, o Pai Nosso. O terceiro Fiat unifica e coroa o primeiro Fiat e o segundo da redenção, de Jesus ter vindo aqui para nos salvar, levando-os à sua conclusão. Então, aí fica finalizado todo o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a criação toda, sobre tudo que foi planejado por eles. Alguém já fez a vontade de Deus na terra, assim na terra como no céu? Sim, inicialmente Adão e Eva fizeram a vontade de Deus como é feita hoje lá no céu, como é feita no céu pelos anjos, antes de escolherem seguir a sua própria vontade no momento do evento. Com exceção de Jesus e Maria, ninguém mais fez a vontade de Deus na terra como no céu, até o dia que o Deus começou a fazer na alma da Luísa de Corato, na Itália, no ano de 1889.
Então, assim na terra como no céu, antes da Luísa não tinha ninguém, né? Luísa Picarreta, ninguém, né? Antes da Luísa, ninguém, somente Adão e Eva e Maria Jesus. Ponto. Luísa Picarreta foi a primeira a receber o dom da vontade divina? Sim, com exceção, é claro, de Adão e Eva no início, depois Jesus e Maria. Luísa Picarreta foi a primeira a receber o dom da vontade divina. Isso fica evidente na revisão de sua vida e dos seus escritos. Jesus chamou a mensageira da vontade divina, filha da vontade divina e de muitas outras formas, explicando como ela foi a primeira a experimentar o cumprimento da oração do Senhor Pai Nosso. Houve outros pioneiros desta era do terceiro Fiat? Sim, né? Além da Luísa Picarreta, né, que foi a primeira e grande, veio de outros pioneiros, como o padre Santo Aníbal de França, né, o Santo Aníbal de França. Estiveram presentes também a Madre Conceição, né, a cabreira do México, né, ele fala que viveu na Divina Vontade, a Conchita, né, cabreira do México. Gente, tô gravando, vocês podem respeitar? A beata Dina Belanger, do Canadá, o arcebispo Luiz Maria Martinez, do México. Eles entraram em um novo tipo de santidade que parece em alguns aspectos a ele por Luísa, né, que foi por Luísa. Hoje, em vários lugares da Terra, existem almas que começaram a viver na vontade divina. Então, são alguns nomes, assim, que veio dessa época, né, que ele tem certeza, que ele observou. Esse Thomas Ferro, ele estudou muito sobre a Divina Vontade e ele viu que essas pessoas também viveram na Divina Vontade. Eu acredito que também viveu na Divina Vontade o Padre Pio, a Santa Faustina, né? E em algum conceito, sim, os dois viveram de alguma forma. Principalmente o Padre Pio, que teve acesso aos escritos da Luísa também, né? E aí, assim, outras pessoas. O mundo parece mais do que nunca afogado nas trevas do pecado. Como podemos falar do terceiro Fiat agora, né? O segundo Fiat de Deus, a redenção, iniciou um período de grande, né, não é escuridão, iluminação espiritual, né? Aqui tá com algum problema aqui, vai ter que consertar. Porque o segundo Fiat de Deus, a redenção, iniciou um grande período de iluminação espiritual. Jesus trouxe uma grande vitória sobre o pecado. Podemos dizer que seus primórdios foram marcados pela concepção da Virgem Maria pouco anos depois, unindo seu Fiat ao Fiat eterno. Então, eu vou arrumar isso aqui, porque a tradução deve ter saído com problema, né? Conceber o Verbo Divino em seu ventre puríssimo e dar à luz ao nosso Salvador Jesus, poucas pessoas sabiam que este segundo Fiat, a redenção, havia começado a ser realizado antes que Jesus começasse sua vida pública, aos 30 anos. Então, ele já vivia desde o ventre materno. Esse período de grande escuridão, né, que ele está querendo dizer aqui, é o período oculto da vida de Jesus. Né, no período oculto de Jesus, então é por isso que deve ter saído algum problema aqui na tradução. Poucas pessoas sabiam que este segundo Fiat, a redenção, havia já começado a ser realizado, né, na vida oculta de Jesus, antes de ele começar sua vida pública aos 30 anos. A mesma situação aparece na início da realização do terceiro Fiat, cujo amanhecer atual, seguido pela clareza de sua própria época. Então, ele não entendeu, eu não entendi como que ele respondeu essa pergunta, né? Ele está falando aqui, o mundo parece mais do que nunca afogado nas trevas, a pessoa perguntou. Como podemos falar do terceiro Fiat hoje? Então, aí ele não soube explicar, né? Para mim, não explicou nada. Vamos ver como que eu posso explicar essa pergunta. Então, eu vejo assim, o mundo está afogado nas trevas do pecado, né? E como podemos ver o terceiro Fiat? Pelo que ele falou aqui, né? Como Jesus viveu ocultamente a vida dele na divina vontade, né? Nós também vivemos ocultamente, né, na nossa vida, parecendo que ninguém está vendo, que tem pessoas vivendo na divina vontade. Do mesmo jeito que Jesus estava vivendo e ninguém sabia que ele estava vivendo na divina vontade antes dos 30 anos dele, então nós também estamos vivendo nesse tempo oculto, igualzinho Jesus, é isso que ele quis dizer. Então é isso que eu entendi, tá bom? Na oração ao Senhor, as palavras significam, venha o teu reino. Palavras teu reino venha, ensinado por Jesus, não significa que já inaugurou o reinado da vontade divina neste tempo. Caso contrário, ele teria dito algo como, meu Pai, vim estabelecer o teu reino na terra. Está confirmado tua vontade
de governar e reinar agora. Em vez disso, ele disse que venha o teu reino. O que significa o governo virá no futuro e que as criaturas devem esperar com a mesma certeza que tiveram os hebreus quando esperavam a vinda do Redentor. Né? Então, ele está dizendo isso, né? Que a gente tem que esperar que venha no futuro, que vai vir no futuro. Né? Mas só que conforme Jesus está nos ensinando na escola da Divina Vontade, o reino da Divina Vontade, conforme Nossa Senhora também fala que nós entramos no reino da Divina Vontade, nos 31 dias com Maria, então significa que nós já estamos com o reino estabelecido dentro de cada um de nós, porque o reino é para ser formado em nós, tá? A partir do momento que a Divina Vontade está reinando na sua vida, como eu disse já nesses vídeos que eu estou fazendo, significa que você já está vivendo o reino. Então, que ele venha reinar em você, que ele venha reinar na minha vida, né? A partir do momento que eu digo sim, ele vai vir, né? Como eu disse na formação de hoje cedo que eu fiz. O que significam as palavras? Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essas palavras expressam o pedido dos 3 tipos de pão. O pão da vontade divina é necessário antes de tudo, porque a cada momento a criatura precisa receber sua vida divina. O pão da Eucaristia, mais do que fruto, este pão ele pode trazer ao homem se ele não for primeiro alimentado pela vontade divina. Se as criaturas se alimentam do lodo da vontade humana, Jesus não é capaz de proporcionar os benefícios do Santíssimo Sacramento ou da santidade. E dar-lhes alguma coisa é em pequenas porções, de acordo com suas disposições. A Eucaristia e os outros sacramentos que Jesus deixou para a sua igreja fornecem a plenitude dos frutos e eles se comportam e comunicam a verdadeira santidade apenas quando a divina vontade vai encontrar a realização-se na terra como no céu. Então, o Thomas Ferry, ele acredita, né, que o reino da divina vontade só vai vir no futuro. Então, ele não viu esse reino acontecer dentro dele, pelo jeito. Então, ele não percebeu que esse reino já estava acontecendo pelo desejo, né? Pelo desejo forte da divina vontade de reinar e nos atos que ele colocou na prática dele. Então, ele não percebeu isso. Então, eu vou ter que responder as perguntas dele, né? Que ele mesmo respondeu. Então, o que significa dai-nos hoje o nosso pão de cada dia? É o pão da divina vontade. É necessário, antes de tudo, né, o pão da divina vontade, a vontade de Deus, que é todos os dias está, né, nos guiando, nos orientando, nos cercando em todo lugar que nós estamos. Então, a gente ter essa consciência do que está acontecendo no presente de hoje, a vida é a vontade divina, né, que nós estamos nos alimentando, dessa vontade divina que está mantendo a gente vivo hoje, do jeito como está hoje, as coisas do jeito que aconteceram nesse dia de hoje, nesse agora de hoje. E o pão, 3 tipos de pão, né? Dai-nos hoje o pão de cada dia, 3 tipos de pão. Estranho, né? Pedido de 3 tipos de pão. Não fala 3 tipos de pão, fala só, né? 2 pão, né? Não tem 3 tipos de pão. Então, estranho. Aí o pão o pão material, perdão, o pão material. Dai-nos hoje o pão de cada dia, que é o sustento pra gente poder, né, se alimentar. O pão de cada dia não é só comida, né? É o emprego, o dinheiro, para a gente poder pagar as contas. Então, dai-nos hoje o sustento para que a gente possa sobreviver na terra. É isso aí, 3 pão, verdade. Perdoa eu aí, porque isso tem 1 e 2 aqui, tá faltando outro, né? O pão da Eucaristia, que também dai-nos o pão da Eucaristia, né? Que a Eucaristia, que nós nos alimentamos dela no sacramento. E aí o sacramento da Eucaristia, né? Ele nos alimenta, né? E nós podemos multiplicar com o pão da vontade divina essa vida eucarística e ela ser permanente em nós, a presença de Jesus ser permanente em nós pela vontade divina, que a gente se resigna a ela e aceita tudo que nos acontece, né? E vivemos de acordo com as verdades, aí nós nos transformamos em tabernáculos vivos, pão eucarístico de Jesus, como a gente já falou, né? Porque nós estamos repetindo a vida de Cristo nos atos que nós estamos realizando. E esses atos fazem com que nós, né, vivamos a vida eucarística de Cristo em nós, pelo sacrifício da nossa vontade ofertada na vontade divina de Deus, né? Então, aí ele fala que Jesus não vai ser capaz de proporcionar os benefícios do Santíssimo Sacramento ou da santidade numa pessoa que está colocando a pedra da sua vontade humana para travar o trabalho dele na gente, né?
e vai lhes dar, né, em pouquinho, em pequenas porções, de acordo com as nossas disposições, os frutos da Eucaristia, né? E a Eucaristia e os outros sacramentos que Jesus deixou para a igreja fornecem a plenitude dos frutos quando a pessoa está em posse do reino da divina vontade dentro de si, né? Beleza. Finalmente, é necessário para a nossa subsistência o pão corporal. Ah, tá. Então ele está falando 3 também, aqui ó, 3. Finalmente é o pão corporal, beleza. O que significam as palavras? Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Este pedido será respondido completamente quando o homem comer da vontade divina, como Jesus fez em sua humanidade. Comer, né, viver, né, da vontade divina. Portanto, o amor do homem é perfeito e o perdão será como o de Jesus na cruz, ou seja, marcará o heroísmo, verdade. Nós vamos perdoar as pessoas todas como Jesus perdoa, né, entendendo tudo que Deus está permitindo. De todas as formas possíveis, a gente vai perdoar, né? Tudo, né? Como Jesus perdoou. E suas virtudes a gente vai viver, né? Vivendo diretamente da sua vontade suprema. Como correntes que vão surgir desta vontade como um vasto oceano para nossas vidas, né? Então a gente vive como Jesus. O perdão, assim como Jesus, ele deu, perdoando todas as pessoas, né? Fazendo esse sacrifício de amor como Jesus fez, né? A gente se dá e assumir em nós a culpa, né? A gente falou sobre isso, da gente assumir a culpa sobre nós, né? Hoje a gente falou no vídeo também sobre isso, da resignação, né? A gente assumir sobre nós a culpa de tudo, né? E ofertar para Deus. Então a gente se torna um outro Cristo, repetindo os atos de Jesus, né? Da redenção, sendo corredentores com Cristo. O que é a alma humana, a natureza humana? A alma humana é a essência espiritual da natureza humana. A natureza humana é composta por um corpo visível físico e uma alma vibrante e ativa, invisível espiritual, que anima o corpo. A alma humana é imortal, o que significa que ela viverá para sempre, está no céu ou inferno ou após a vida na terra. A alma viverá para sempre. No entanto, muitos daqueles que estão destinados ao céu passam pelo purgatório antes. A alma humana, imagem da Santíssima Trindade, possui 3 faculdades principais, a vontade, o intelecto e a memória. Os elementos que Deus deu pra gente, os atributos, né, que Deus deu pra gente. Possuindo toda a ciência e a arte de criar, Deus quis que o homem não fosse apenas dotado de corpo e alma, mas também, né, tivesse sua vontade divina. Né, tivesse a sua vontade divina, que é o princípio da vida e do corpo e da alma. O que a alma é para o corpo, a divina vontade será um para o outro, tanto para o corpo como para a alma. Assim foi com Adão e Eva antes de rejeitarem o dom da divina vontade. Então, aí fala no livro do céu que a vontade divina vai ser como a alma, o princípio da vida, né? O princípio tanto do corpo como da alma, né? O motivo da gente existir, né? O que é vontade? A vontade humana é o que mais se assemelha à vontade do Criador. É o motor, o princípio vital da alma. A vontade dá ao intelecto e à memória vida, né? A inteligência, a memória dá realidade, né? Transforma em realidade o intelecto e a memória. Tem que arrumar esse texto todinho, né? Misericórdia, tudo russo aqui. Eu não queria mexer, porque do jeito que eu peguei tava assim. Eu só estou explicando conforme, né, no vídeo aqui. Ele também tem o poder de decisão de escolher fazer ou não fazer algo. Isso é chamado de arbitragem gratuita. Nossa Senhora, arbitragem gratuita. Misericórdia, o que é isso? A vontade não está pensando, mas causa a atividade da mente. Né? Que ela é a inteligência que vai pensar, a razão que vai pensar. Não é o olho, porém, dá vida ao olhar e à busca de tudo. A observação de qualquer um não é fala, mas dá vida às palavras. Não é a mão, mas, no entanto, dita seus movimentos. Não são pés, mas proporcionam o caminhar. Não é amor nem desejos, mas é a vida de amor e desejos, a vontade. Está falando que é a vontade, né? Inicialmente, quando Adão e Eva foram criados, era a vontade divina que os guiava e governava e animava todas as suas atividades. Mais ou menos, sua vontade humana ficou para trás, deixando a vontade divina reinar livremente neles. Após o fracasso que se seguiu à corrida que Deus os fez passar, né, o teste que Deus os fez passar, a divina vontade tomou o seu reino e sua alma, e a pobre vontade humana iniciou seu longo e lamentável reinado entre as gerações humanas até os tempos atuais.
Então, o fracasso que se seguiu por causa da saída, né? Da saída da vontade divina e da vontade humana por causa do pecado original. Não está explicando direito aqui, mas a gente sabe disso. Essa está lamentável situação até está agora chegando ao fim, porque estamos no alvorecer da realização do terceiro Fiat. Nós estamos no terceiro Fiat. Né? No primeiro capítulo da Bíblia é dito que Deus viu que tudo o que ele havia criado era lindo. Como é que a vontade humana é tão fraca, inconstante e desordenada para o mal? Não era a intenção de Deus que o humano operasse separadamente da vontade divina. Ao criar a vontade humana, Deus intentou a natureza humana unida à vontade divina. Então, ele já quis que a natureza nossa humana fosse unida à vontade divina. Para que esta força, né, em nós seja a vontade divina o primeiro motor, o suporte, o alimento, a vida, né, da nossa vontade humana. Com o pecado de Adão, a humanidade perdeu esse relacionamento, o casamento que a gente diz com Deus, né? Se separou de Deus, né? Foi infiel e se separou de Deus, separou-se do casamento, né? De Deus. Quis se separar. Desde então, é a vontade humana que reina na terra, infrutífera durante muito tempo, ao invés da vontade divina. Durante muito tempo foi a vontade humana reinante na terra, mas infrutífera, né? Agora, desde Luísa, é a vontade divina que está reinando na terra, porém, ela está reinando ocultamente, né? Sem a gente ter o manual de instrução, que é o livro do céu. Com o manual da instrução desse dom, nós vamos entender o que está acontecendo na terra, né? De por que nós não estamos sabendo usar a nossa vontade direito, tá tudo bagunçado, né? A vontade divina, a gente não tá sabendo, né, como coordenar isso, entender isso, né? Este grande infortúnio será reparado na era do terceiro Fiat, então já tá em processo, tá? Oculto, mas já está acontecendo. Quando a vontade divina reinará novamente, assim na terra como no céu. Então, quanto mais pessoas tiverem a divina vontade reinando nelas, assim já vai acontecer o terceiro Fiat visivelmente, mas já está acontecendo. É que falta, né, ver a quantidade de pessoas que já estão vivendo nesse claramente, declaradamente, né, nessa divina vontade. Então, isso que dá a impressão de que não chegou o reino ainda, por causa disso, né? Mas o reino é dentro de cada um de nós. E de nós vai sair para fora, né? Adão e Eva foram criados com vontade divina reinando neles? Foi esse o estado de justiça original dos nossos primeiros pais? Sim, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Era seu estado natural como seres humanos, portanto todos os humanos são a imagem de Deus, mesmo aqueles que estão no inferno. Esta imagem pode ficar significativamente distorcida, também pode ser bela e harmoniosa se refletir Deus, e a semelhança de Deus pode ser experimentada em diferentes níveis. A semelhança de Deus é um presente maravilhoso que deu a Adão e Eva o título de rei e rainha da criação. Eles foram criados imaculados. Deus deu a eles o maior presente, a mesma vida que a Santíssima Trindade, a divina vontade, fonte de toda graça e todo bem. Nossos primeiros pais possuíam Deus e Deus os possuía. Eles foram guiados pela vontade divina que reinava neles. Cada uma de suas ações era divina, penetrando em todos os lugares, se multiplicava ao infinito, o próprio Deus encantado que se alegrava ao ver sua própria atividade dentro de suas criaturas. Até mesmo os anjos ficavam maravilhados ao ver a atividade da Santíssima Trindade em Adão e Eva e amaram cada um dos seus atos. Então hoje nós estamos vivendo nesse mesmo estado de Adão e Eva, né? Quando nós tomamos posse plenamente dessa realidade de consciência de que Deus está vivendo em nós, com essa consciência de que estamos fazendo os atos na vontade divina plenamente. Nada de ilusão, né? Sou Jesus, então independente se eu estou consciente ou não, eu estou fazendo na vontade divina. Blá, 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 não. Você só está vivendo na divina vontade, os seus atos só são na divina vontade se você tiver consciência deles, senão não é. Né? Então tem que ter consciência constante, né? Que é Deus que está fazendo, não você, né? O que Adão e Eva fizeram para merecer este presente insuperável? Nada. A criação de Adão e Eva veio de um decreto da Santíssima Trindade para obter recipientes para o transbordamento do amor de Deus. Esses recipientes devem ser capazes de reconhecer este amor divino e retornar ao povo de Deus. Adão e Eva não mereciam esse dom. Nem tinham inteligência, nem tinham vontade própria, nem eram imagens de Deus, nem viviam no jardim do Éden, etc.
A menos ainda tinha o dom da vontade divina. Deus queria que Adão e Eva existissem e eles estão fora de Deus. Estranho isso aqui, né? Eles não fizeram nada. A criação de Adão e Eva veio de um decreto da Santíssima Trindade para obter recipientes para o transbordamento do amor de Deus. Esses recipientes devem ser capazes de reconhecer este amor divino e retornar ao povo de Deus. Então eles não fizeram nada, beleza. Eles não mereciam esse dom. Nem tinham inteligência, nem tinham vontade própria, nem eram imagens de Deus. Não entendi. Por que não eram imagens de Deus? Nem viviam no... Jesus, que... Não entendi nada. Aqui ele fala que eles eram anjos, né, terrestres. Falaram que... Aqui ele falou que eles não eram nada. Estranho, não tem nada a ver isso aqui. Jesus, eu vou ter que apagar isso aqui, não tem nada a ver. Mas só que eu não queria apagar, porque o texto do jeito que eu peguei tá aqui, ó. Eu peguei desse site aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Peguei desse site aqui. Não é esse não, peraí. É esse aqui. Aí do jeito que tá aqui eu peguei, mas eu tô lendo aqui e não tô gostando desse site, dessas colocações, tá estranho demais. Aqui, peguei daqui, ó. Aí você traduz aqui. Não vai traduzir, não foi. Ah, não traduzi aqui, eu traduzi em outro lugar. Aí eu peguei daqui, do jeito que tá, eu não mexo nada. Aí eu vou lá e, né, só vou lá e leio, ué. Agora tá muito estranho esse negócio. Gostei não. Tá muito maluco aqui. Tem coisa aqui que não tem lógica nenhuma. Mas tudo bem, a gente entendeu que eles não mereceram, então. Beleza? Qual é a maior alegria que uma alma pode dar a Jesus? Jesus disse à beata Dina Belanger, a 30 de abril de 1928, as seguintes palavras. Minha filha, além da felicidade perfeita e eterna que tenho em meu Pai e em mim, é reproduzir-me nas almas que criei do amor. Mas a alma me permite realmente produzi-lo. Sinto mais... então tá um texto estranho aqui, tá alguma coisa estranha aqui, peraí. Jesus disse a beata Dina Belanger, em 30 de abril de 1928, as seguintes palavras. Minha filha, além da felicidade perfeita e eterna que tenho em meu Pai e em mim, eu quero reproduzir nas almas, né? Eu tenho alegria também de reproduzir-me nas almas que criei do amor. Então, além da felicidade perfeita e eterna que ele tem no Pai e nele mesmo, ele também tem no desejo de reproduzir nas almas que ele criou do amor. Mas a alma me permite realmente reproduzi-lo. Sinto mais felicidade e descanso nela. Tá? Então, ele sente muita felicidade quando acontece de reproduzir na alma. Ele sente mais felicidade ainda, né? Somando a felicidade perfeita, ele tem mais felicidade e descanso na alma. A maior alegria que uma alma pode me dar é deixá-la elevar a divindade. Deixar ela elevar a minha divindade. Sim, minha pequena esposa, sinto um imenso prazer em transformar uma alma em mim, né? Divinizá-la, absorvendo-a completamente na divindade. Então, agora sim deu para entender, né? Então, vocês me desculpam, tá? Eu sou honesta aqui, referente ao que aconteceu desse texto, né? A Dina Belanger é uma das pioneiras dessa nova era da santidade do Fiat. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 20 de março de 1993. Seu nome religioso era Maria Santa Cecília de Roma, né? E a gente fica bravo, né? Porque essas pessoas, elas são beatificadas, mas a Luísa, que é bom, não foi, né? Qual é o mistério da iniquidade que São Paulo falou? Pode-se encontrar uma explicação parcial, considerando a regra da vontade humana, desde a queda de Adão e Eva. Nossos primeiros pais perderam o reino da vontade divina, preferindo sua própria vontade à de Deus. Quando Jesus veio à Terra para nos salvar, ele recuperou o reino perdido para a humanidade. Recuperou, enxertou a gente na pessoa dele e recuperou. No entanto, a sabedoria divina não queria restaurar o reino da vontade divina no momento da redenção, mas pediu a toda a cristandade que orasse pelo retorno desse reino celestial para as almas, nas almas. Uma das razões era a grande ignorância da humanidade, então faltava conhecimento, só isso, né? Quanto às coisas divinas, deve ser corrigido ao longo dos séculos pelo Espírito Santo por meio da Igreja Católica, essa falta de conhecimento, né?
Por exemplo, a doutrina da Trindade era desconhecida quando Nosso Senhor veio, exceto por um número muito pequeno, ignorando as verdades necessárias. A humanidade não saberia o que fazer com o dom da vontade divina sem entender os conceitos, né, referentes a esses conhecimentos todos. Então a vontade humana passou a reinar uma vez que Nosso Senhor ascendeu ao céu e mandou o Espírito Santo, né? E isso explica o mistério da iniquidade, né? A falta de conhecimento e tal, o fechamento do ser humano, as verdades, né? O ser humano não conhecer, a gente já falou sobre isso, o ser humano, ele não conheceu Deus, né, durante muito tempo, fechado a Deus, né? Eu já falei sobre isso nessa introdução. A contrapartida deste mistério parece ser o mistério da vontade divina, também mencionado por São Paulo, que se revelará nos últimos dias. Jesus, ele tem duas vontades, uma divina e outra humana? Sim, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, por natureza divina, ele tinha em comum com o Pai e o Espírito Santo a vontade divina. Depois, a natureza humana no ventre de Maria, ele também tinha uma vontade humana, porque tinha uma alma humana. Ele nunca deu vida às suas atividades humanas, né, apenas com sua vontade humana. Ele escolhia sempre livremente deixar a vontade divina realizar tudo. Nunca dando vida à sua vontade humana, fazendo o que ele queria, né, separado do que o Pai queria. Ele nunca quis nada sem o Pai querer, entendeu? Ele nunca fez nada fora do que o Pai desejava, entendeu? Exceto em unidade com a vontade do Pai, sempre com o plano do Pai. Eu quero só agir conforme o plano de Deus para mim. Então isso é viver na divina vontade. É você agir conforme somente o que Deus quer, não o que você quer. Né? Você sempre vai querer coisas diferentes de Deus, você sempre vai pensar diferente de Deus. Então você tem que morrer para si mesmo e só pensar conforme a vontade divina. Como que a vontade divina se manifesta? Ela se manifesta o tempo todo, em tudo, né? Você tem que ficar atento, né? Ele recuperou o reino da vontade divina para a humanidade. Este reino será dado aos homens na era do terceiro Fiat. Se Jesus deixou a vontade divina operar livremente nele, isso significa que todas as suas ações foram divinas, embora externamente fossem atos humanos? Sim. Toda a atividade de Jesus era divina, mesmo nas menores coisas, como piscar os olhos. Isso explica a diferença entre a santidade da atividade de Jesus e os santos. Toda a santidade da atividade da alma está enraizada na vontade que produz essa atividade. A atividade dos santos foi gerada por uma vontade humana fortalecida pela graça, mas ainda era uma vontade humana que produzia atos. Em Jesus e Maria, não, foi a vontade divina exatamente que produziu a atividade humana deles. Uma diferença infinita. Como podemos dizer que Maria teve a vontade divina para conduzir suas atividades? Deus deu a Maria o dom da vontade divina no momento da sua Imaculada Conceição. Por natureza, ela tinha sua vontade humana, que sacrificou a Deus, e assim ela possuía a vontade divina no lugar da sua humana. Isso permitiu que ela cumprisse a vontade de Deus como o próprio Deus. Na verdade, não é por causa da sua Imaculada Conceição e porque foi poupado do pecado original que Deus Filho pôde vir nela para se encarnar, mas antes pelo fato de que a vontade divina que reinava nela. Não teria sido apropriado que a segunda pessoa divina se encarnasse em Maria se a vontade humana dela a governasse. São João Batista não fez a vontade de Deus e no céu, porque Jesus disse que não há maior do que ele entre os homens nascidos de mulher. E a Escritura diz que ele foi santificado no ventre de sua mãe Isabel, antes mesmo de nascer. Jesus terminou este maravilhoso comentário sobre João Batista com as palavras: ainda assim, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Adão e Eva não nasceram de mulher. Adão foi criado por Deus do pó da terra, e Eva foi formada da costela de Adão. Eles possuíam o reino dos céus quando foram criados, mas perderam por vaidade e desobediência. Recusando-se, não perdeu o reino dos céus, né? Eles não perderam o reino dos céus, eles estão lá no céu. Eles possuíam o dom da divina vontade quando foram criados, mas perderam o dom da divina vontade por vaidade e desobediência, recusando-se a continuar a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eles não estão no inferno, né? Eles estão no céu. Então, eles se arrependeram, né? E foram redimidos por Jesus. Não havia humanos no céu quando Jesus falou assim de João Batista. No entanto, a mãe de Jesus, nascida de Santa Ana, era certamente maior do que João Batista, porque é de longe a mais alta das criaturas. Maria tinha o reino dos céus
que é o reino da vontade do Pai. Então ele deve ter falado de homem, não de mulher. Né? Vai saber. Não sei de nada. Só peço para Jesus que tenha paciência com a gente, né? Vamos ver. Dos homens nascidos. Então é homem humano, é homem macho. É isso que ele tá falando, não tá falando da mulher, entendeu? É isso que ele quis dizer. Qual a diferença entre a graça santificante e a vontade divina? Essa diferença pode ser comparada àquela entre a luz produzida pelo sol e o próprio sol. A vontade divina é a fonte da graça santificadora. Possuir a vontade divina, né, como possui no céu, é reter a fonte de toda a graça. Ter a graça santificadora, que é uma participação na vida divina, é um grande dom. Possuir a vontade divina é ainda maior do que possuir a graça santificadora, que é só raios da luz do sol, raios, né? Possuir a divina vontade é maior. A graça pode ser chamada de vida mística somente, e a vida na divina vontade é a vida real da vida divina de Deus em nós, né? A movida pela própria vida de Deus, né? Pela própria vontade do Pai, né? Totalmente. Então é diferente. A pessoa que vive pela graça, ela ainda vive com sua vontade humana, mas ela é fortalecida, né, pela esperança da graça santificante, de que ela, né, vai ter esperança de que ela está vivendo para a glória de Deus, fazendo a obediência a fazer a vontade de Deus, como ele dá de regra, uma regra. A viver na vontade divina não tem regra. Viver na vontade divina, você está numa consciência de que a sua vida, ela é regida totalmente para a glória de Deus e totalmente em fonte, né? A sua vida é a própria ação de Deus na terra, porque você se deixa ser essa pessoa, reflexo de Deus, né? Então, tudo o que ele faz, você coloca em ação, né? E você aceita que ele possa agir através de você e viver você. Então, é bem complexo, tem que explicar tudo, é tudo. Aí, junta os vídeos todos desse canal para você entender, né? Que é muita coisa, né? A gente está aprendendo cada vez mais e o livro do céu está aí para a gente entender. Mas a vida na graça é uma coisa e a vida na divina vontade é outra. Totalmente diferente, não tem nem comparação. Maria não foi chamada de cheia de graça pelo arcanjo Gabriel? Sim. As escrituras apresentam Jesus e Maria como cheios de graça. Eles superaram o dia de ação de graças porque ambos tinham a vontade divina. A fonte de toda graça. Jesus possuía a vontade divina na natureza e Maria possuía por graça. Então, Maria foi chamada de cheia de graça por arcanjo Gabriel. Não entendi essa pergunta. Muito estranho isso aqui, mas tá bom. Tá. Entendi. Agora eu já entendi por que ele falou assim. Ué, mas ela não foi chamada de cheia da graça? Então, ela viveu da graça, não viveu da divina vontade. Por que o arcanjo Gabriel falou que ela viveu da graça? Entendi. Entendeu? Ser cheia da graça porque ela possuía por graça, né, o dom da divina vontade, né? Então, ela por graça, ela era cheia da graça, lotada, a fonte da graça estava nela, a vontade divina. Então, entendi, tá vendo? O Espírito Santo ajuda nós bastante pra gente não sair do entendimento. Forneça uma maneira simples de compreender a diferença entre uma alma que vive na vontade divina e uma alma vivente resignada à vontade de Deus, né? Só que resignada é a pessoa que vive pela ação, pela graça santificante apenas, né? Uma boa ilustração é considerar primeiro como o sol. Então, viver na divina vontade é a pessoa ser o sol. E o segundo é a pessoa que é uma terra que recebe os efeitos do sol. Então, o primeiro filho da divina vontade é o sol. E o segundo, que é a pessoa que vive só, né, resignada na graça santificante, ela só é aquela que recebe os efeitos do sol. O primeiro tem a vontade divina como sua própria vontade. E o segundo é uma vontade humana que faz a vontade divina, né, quando quer. Quando ela quer, mas ela não sabe direito, né, o que é a vontade divina. Então, ela faz só aquilo que ela conhece, das regras lá que ela sabe, né, entendeu? É muito complexo, As pessoas às vezes entendem rápido isso aqui. Cite alguns escritos dos santos, místicos e mestres espirituais sobre a deificação das almas. É uma boa pergunta e útil, pelo menos em duas razões. Uma primeira razão é que os cristãos modernos não sabem muito bem o que é graça santificadora, é verdade. E é acompanhado pela presença do Espírito Santo, cuja missão é deificar as almas ainda nesta vida. Então tem um problema seríssimo isso aqui, né?
Os primeiros cristãos, mais propensos a apreciar os imensos benefícios associados à adesão ao corpo místico de Cristo, estavam muito conscientes de serem deificados pela graça santificadora e não relutavam em aceitar e apreciar a verdade de que o infinito os tornara deuses, permitindo-lhes para compartilhar a natureza divina. Conhecendo essa realidade sublime neles, eles se empenharam em se comportar de acordo, percebendo que dom maravilhoso é ser cristão, nascido na vida de Deus por meio do sacramento do batismo, e pode crescer bem na vida divina por meio dos outros sacramentos, especialmente o sacramento da Sagrada Eucaristia. Uma segunda razão é que a Igreja Católica foi abençoada com muitos santos, mestres místicos e espirituais que escreveram sob a influência da graça. Eles eram capazes de usar a linguagem apropriada para explicar a missão e operação de Deus na alma com graça santificadora. Eles foram capazes de explicar os efeitos dos divinizantes, dos atos divinizantes. Assim, a partir dos escritos do servo de Deus, Padre João Arinteiro, notamos alguns comentários de verdadeiros cristãos, homens e mulheres que receberam a luz da graça, para compreender a realidade daquilo que é deificação pela ação do próprio Deus. Então, você tem como ser deificado, divinizado, pela ação da graça de Deus. E tem como você ser divinizado pela ação do próprio Deus. São duas coisas diferentes, né? São Dionísio. A salvação encontra-se na deificação, ou seja, na mais perfeita união com Deus e a assimilação. É o Arinteiro. Este fogo é o Espírito Santo que deve animar-nos, inflamar-nos, purificar-nos, tornar-nos perfeitos até a divinização. O verdadeiro sobrenatural é o fato que Deus desce ao nível de suas criaturas e do aluno, tanto quanto possível no Criador. Sem destruir a nossa natureza nem a nossa personalidade, mas enriquecendo, o Espírito Santo nos renova, nos transforma, nos deifica e nos une intimamente a Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso aqui é a vida da graça, né? Sem destruir a nossa natureza nem nossa personalidade. Isso aqui é a vida da graça, né? Porque a gente muda de personalidade. Eu penso que a gente muda muito de personalidade quando a gente vive na divina vontade, né? Mas nós somos deuses criados, enquanto só Ele é o vivente, e Yahvé, sendo Deus por natureza, pode nos fazer deuses por participação. Ele é o Deus deificando, nós somos deuses deificados. Entendi. Santo Agostinho, se Deus se humilhou para se fazer homem, é exaltar os homens a fazer deuses. São frases de Santo Agostinho. O Deus chama os homens de deuses, porque eles são deificados por sua graça, e não porque nasceram de sua substância. O Filho de Deus forma o corpo do único Filho do Pai, que é a cabeça, e nós, membros, juntos somos o Filho de Deus. Então, tudo aqui é vida na graça, tá? Todos esses aqui é vida na graça. O que eles falaram sobre, parecido com isso, né? Admir, discípulo de Santo Anselmo. Deus fez outros deuses, mas só Ele é o Deus que deifica. Nós somos deuses que são deificados. São Pedro Crisólogo. É por isso que aqueles que acreditam e professam ser filho de tal pai devem fazer atos dignos de seu pai e proclamar em pensamento e ação que ele se tornou divino por natureza. São Basílio. Então as almas que têm o Espírito e são iluminadas pelo Espírito se tornam espirituais e mandam graças aos outros. Então vocês são como deuses e nada mais sublime não pode ser desejado. Mas só que daí tem, o dom da divina vontade é muito mais sublime do que isso. Cirilo, por isso somos chamados de deuses, não só porque fomos elevados à glória sobrenatural pela graça divina, mas porque agora temos que Deus vive e habita em nós. E se somos deuses e filhos de Deus pela graça, então o Verbo divino, por cuja graça nos tornamos deuses e filhos de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus. Atanásio, assim como o Senhor se fez homem dando um corpo, assim nós homens fomos deificados pelo Verbo divino. Então, assim, nós somos deificados, mas como filhos de Deus deificados. Na divina vontade, nós somos, divinizados, sendo o próprio Deus em nós. Então, é diferente. Uma coisa é você ser você transformado. Outra coisa é você ser o próprio Cristo. Então, é duas coisas diferentes, entendeu? É muito maior, né? A graça infunde-se na alma e transforma o homem em Deus, para que, sem deixar de ser homem, assuma as virtudes e a pureza de Deus. Mas só que não é Deus totalmente, né? O que ele está dizendo aqui. Porque eles não têm a verdade na divina vontade. Falta só Luísa Picarreta que vai poder ter a frase de Jesus explicando isso melhor.
A graça usual da vida divina comunicada à alma como um residente na substância da alma para deificar é chamada de graça santificadora, tá vendo? É a graça atual, usual da vida divina comunicada à alma. Então, é a graça de Deus sendo comunicada à alma, né? É o raio da luz de Deus sendo iluminada para a alma. Na divina vontade não é o raio, é o próprio Deus começando a morar dentro da alma e vivendo na alma, nos atos da pessoa, nas palavras, nas mãos, nos pés, né, na cabeça, todo lugar. A graça santificadora, as virtudes, os 7 dons do Espírito Santo é a graça habitual. Todos os sacramentos, sem exceção, produzem, né? A alma é feita para participar do próprio Deus, por infiltração divina, isto é, por um dom divino saturando todo o ser. Então aqui está dando uma introdução dos santos que entenderam a graça. Entenderam essa graça de Deus que vem para nos fazer isso. E para eles é só isso que existe, não existe mais nada. Não existe mais nada. Para eles é só isso, não tem mais nada. Mas para nós, com a divina vontade, existe o mais, né? A alma é completamente transformada e deificada no que é... Então, todos esses aqui não sabem da divina vontade. Eles falam só da vida da graça. Então, não posso ficar lendo muito eles, porque vai atrapalhar tudo. Né? Vai atrapalhar tudo. Então, assim, né? É complicado. Mas só que a gente já, pelo menos, vê que eles são pessoas que entenderam a vida da graça. Né? Entendeu? Então, assim, é como se fosse um entendimento mínimo, entendeu? Sobre isso, né? Que é a vida da santidade humana. Agora, o livro do céu, escrito por Luísa Picarreta, nos ensina que Deus quer nos dar algo maior do que tudo o que a gente acabou de ler aqui e o que a gente não leu, porque não dá para ficar lendo isso aqui, não. Confunde muita gente, né? O propósito dos 36 volumes do livro do céu, escrito por Luísa Picarreta, nos ensina que Deus quer dar algo muito maior do que tudo que já era conhecido. Por incrível que pareça. Então, isso aqui é muito grande, tudo isso aqui que eles estão falando, mas não é o dom da divina vontade. Em resposta ao que disse a Luísa, eu já li hoje de manhã. O que significa viver na divina vontade? Significa olhar para trás. Não entendi esse negócio aqui. Tá tudo russo isso aqui. Peraí. Você não sabe o que significa viver na minha vontade. Isso significa olhar para trás. Vou tentar ver se eu entendo. A pura alegria esperada ao criar. Os prazeres inocentes que eu fiz. Isso significa afastar de mim toda a amargura com que o homem traiçoeiro me oprimiu. Tá, entendi. Né? Então é muito grande, gente. A gente vai acabar com as dores de Jesus, né? Acabar com todo o mal, né? É muito grande viver na divina vontade. Ai, Senhor, ajuda nós a entender, Senhor. A gente ainda está no processo. Então vamos. Você não sabe o que significa viver na minha vontade? Significa olhar para trás. Olhar para trás, essa parte aqui que eu não gostei. Eu tinha que ter o trecho, da onde que vem esse trecho aqui? Para poder eu ler o trecho, né? Deixa eu ver se eu consigo pesquisar esse trecho aqui. Peraí. Ai, Jesus, por que eu arrumo esses problemas? Mas tá bom, eu não vou parar de fazer o vídeo e parar o vídeo por causa disso. Né? A gente tem uma boa intenção de ajudar vocês, não tem problema, a gente chega lá, né? Vamos lá. Você não sabe o que significa, vamos ver. Não sabe. Ver se eu consigo pela frase aqui. Isso significa uma troca contínua, permanente, entre a vontade humana e a vontade divina. Em primeiro lugar, a alma temendo sua própria vontade e vivendo por conta própria. E em segundo lugar, minha pressa em preencher a alma com alegria, amor e bênção sem fim. Ó, como me sinto feliz em dar tudo o que quero a essa alma, pois minha vontade que vive em isso. Então tá totalmente ruim esse trecho. Ai. Acho que é aqui, vamos ver se eu achei aqui. Você não sabe o que significa viver na minha vontade. Significa trazer de volta. Achei o trecho. Olha como o Senhor está do meu lado. Tá vendo como o Senhor cerca a gente? Achei o trecho logo de cara.
Nossa, é o trecho do dia, é do 20 de fevereiro de 1924. Ah, você não sabe o que significa viver na minha vontade. Significa trazer de volta as alegrias puras do propósito da criação. Os meus divertimentos inocentes de por que eu criei o homem. Significa tirar toda a amargura que a perfidiosa vontade humana me deu. Gente, tirar toda a amargura de Deus. Significa tirar toda a amargura que a perfidiosa vontade humana me deu. Quase no nascimento da criação. Acabar com a vontade humana de vez, né? Significa uma troca contínua de vontade humana e divina. Fazer uma troca. A gente vai pela vontade divina, nós, filhos da divina vontade, a gente tem o poder de destruir, entendeu? Aceitando tudo que Deus, o que Jesus fez na redenção, né? Todo o contexto, a gente aceitando isso, a gente tem... eu quero explicar, mas é muito difícil explicar isso para vocês. O que Jesus acabou de falar agora na minha cabeça. Ele falou assim que a gente vai anular todo o mal que Deus passou, todo o sofrimento que Deus passou. A gente vai restaurar em Deus toda a satisfação que Ele teve ao criar a humanidade. Mas aí, Aline, a gente não deveria nesse contexto, então, todas as almas serem salvas? Não tem nenhuma alma no inferno? Então, esse que é o detalhe. A gente entende, mas a gente acha que isso tem a ver com tirar as almas do inferno, de que elas não vão para o inferno, se elas não vão... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é em direção a Deus, entendeu? Que a gente vai acabar com todo o mal, é em direção a Deus, essa culpa toda que a gente sentiu, a gente vai... o que acontece? As almas que estão no céu, elas ainda estão lá com o contexto de que elas aceitaram se perdoar dos pecados que elas cometeram, entendeu? Elas estão lá no céu e elas se perdoaram e aceitaram o perdão de Deus pelos pecados que elas cometeram. Beleza. Mas o que Deus quer que o Filho da Divina Vontade ilumine essas almas que estão no céu, no purgatório, do presente, passado e futuro? Deus, Ele quer colocar na nossa cabeça e quer que a gente ilumine a mente dos outros que aceitaram viver para Ele, que aceitaram viver para a glória dEle, aqueles que foram salvos, né? Porque os do inferno já era, não tem mais jeito. Mas aqueles que foram salvos, resgatados por essas graças todas, pela essa vida santificadora, essas pessoas, elas não têm o conhecimento, né, que a gente tem. E nós vamos eliminar, né, totalmente das mentes das almas do passado, presente e futuro, toda essa visão de que elas pecaram. Entendeu? A gente vai eliminar toda essa tristeza que elas ainda podem, entre aspas, né, achar que deveriam sentir, né? Esse vazio que elas acham que elas fizeram de não ter amado a Deus de verdade. Entendeu? Então, assim, é isso que Jesus fala pra mim, que nós vamos fazer com que nós nos sintamos diante de Deus e Deus se sinta diante de nós totalmente tranquilo, satisfeito de tudo que Ele fez, de tudo que aconteceu e que tudo foi foi resolvido. Passado uma borracha de vez, entendeu? E que nós vamos entender que todo esse processo que a gente passou durante esses 6.000 anos foi tudo para a glória dele, foi tudo para poder a gente agora ter o conhecimento verdadeiro, né? A gente não pensar que aquele teste, é como se a gente não pensar que a gente fez o mal para Deus durante todo esse tempo. A gente entender que não foi mal essa experiência toda que a gente passou. A gente vê que toda essa história da humanidade que aconteceu, com todas as quedas que o homem teve, todas as circunstâncias e tal, que nós que aceitamos Deus e que fomos até Ele, nós vamos entender que tudo que aconteceu foi importante ter acontecido. Não fez mal nenhum para mim. Eu tô lá no céu com Ele, tô vivendo para a glória dEle e Deus tá feliz também. Então, que Ele perdoa tudo, mas só que não é questão de perdoar, não é que Ele não quer que a gente fique pensando que Ele perdoou e que a gente fique assim, ai, que legal, que Deus perdoou, ai, não. Ele quer diferente, Ele não quer dessa forma, Ele quer que a gente veja que tudo que aconteceu, né,
de dúvidas sobre a vida na divina vontade, sobre... Ai, meu Deus do céu, é isso não. Ai, como que eu posso explicar? Né, que tudo que aconteceu na humanidade, tudo, a gente deixa para trás e vê tudo isso como uma forma de crescer. A gente ter tido importância passar por tudo que a gente passou. Nossa, Aline, mas é muito ruim pensar assim, porque para pensar, teve muita violência na Terra. Teve muita violência. Mas só que não é culpa de Deus, entendeu? A gente tem que entender que essas violências não foram culpa de Deus, né? Ele permitiu, mas não foram culpa dele, foram culpa, né, nossa. Então que a gente tem que se perdoar, entendeu? Porque a gente não entendia, a gente tinha largado esse casamento, entendeu? A gente se separou dele, mas só que essa separação que a gente fez com ele, a gente não... Ele quer que a divina vontade mostre pra gente que a vontade dele revele, né, que a gente entenda que a vontade dele permitiu tudo isso. E se ele permitiu, a vida não é aqui na Terra, entendeu? A vida não é aqui na Terra, a vida não foi aqui na Terra, aqui foi só uma escola. Que a gente tem que entender que tudo isso foi uma escola, somente uma escola, entendeu? É mais ou menos isso que ele fala pra mim, né? A gente vai trazer de volta as alegrias puras mesmo do propósito da criação. Entendeu? E essas alegrias puras não tem essa contaminação da gente ficar pensando, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas a gente fez isso. Entendeu? Então Jesus, ele quer a alegria pura. A alegria pura, quer que volte essas alegrias puras, né? No entendimento da nossa cabeça. Ele quer que a gente, né, pense, foi importante ter passado por tudo isso. Eu perdoo tudo que aconteceu. Perdoo Adão e Eva, perdoo o demônio, perdoo todo mundo. Mas Aline, mas ele vai no inferno ainda, vai continuar no inferno. Sim, Satanás vai continuar no inferno, as almas que quiserem vai continuar no inferno. Então a gente entende também isso, sobre essa liberdade, o livre-arbítrio. A gente entende que isso não foi uma coisa ruim. E que eles decidiram serem essas pessoas que foram pro lixo, Entendeu? E a gente tem que aceitar que tudo isso também faz parte também de entender tudo. Faz parte de entender que tem um efeito colateral na situação. Tem pessoas que não querem, não adianta forçar a natureza delas. Aí a gente gostaria que elas aceitassem, mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus quis a liberdade, e a liberdade inclui a pessoa decidir se ela quiser decidir por vontade dela. Ela decidiu por vontade dela, e Deus fez de tudo para ela poder se perdoar, e ela não se perdoou. Mas será que ela não teria que saber tudo isso? Então, é isso que Jesus ele fala pra mim, que ela sabe, que ele não deixa ninguém sem conhecimento, né? Então, assim, a pessoa tem plena consciência do que ela tá decidindo, entendeu? E Jesus, ele deixa muito claros pra mim. Que é aí que pega, né, essa coisa do conhecimento, mas a gente tá tendo... Se as almas lá no céu, que estão com Deus, ainda não têm todo esse conhecimento, como que as almas do inferno, que estão separadas dele, vão ter esse conhecimento? Esse que é o problema. Elas não querem. E ele não pode forçar. Elas não querem ter esse conhecimento. As almas que estão no céu, elas quiseram dar uma oportunidade para Deus. As almas que estão no inferno, elas não querem mesmo, elas falam, não quero saber. Então ele não tem nem chance para explicar. Então ele não tem jeito. Ai, meu pai. Aí, você não sabe o que significa viver da minha vontade. Significa trazer de volta as alegrias mais puras do propósito da criação, meus divertimentos inocentes de por que eu criei vocês. Significa tirar toda a amargura que a perfidiosa vontade humana me deu durante todo esse tempo, desde o nascimento da criação. Significa uma troca contínua da vontade humana e divina. Então, trocar totalmente, né? Como se a vontade humana nunca tivesse reinado na Terra. Mais ou menos isso, né? E a alma temendo suas vidas minhas, aí até aqui tá ruim, meu Deus do céu, misericórdia hoje, até aqui, e a alma temendo sua própria vontade, tá, e todo lugar tem algum problema, né? E a alma temendo sua vontade humana,
sua própria vontade e vivendo, né? Então, beleza. E a alma temendo sua própria vontade vive da minha, se enchendo de alegrias, amor e bens infinitos. Ó, como estou feliz para poder dar o que quero a esta alma, porque minha vontade contém a amplitude para poder receber tudo. Então, a minha vontade contém essa amplitude para poder resolver tudo isso, né? Para receber tudo. Assim, entre mim e a alma, não vai mais haver nenhuma divisão, mas uma união estável de operação, de pensamento, de amor, porque minha vontade a fornece em tudo, de modo que estamos em perfeito acordo e em comum os nossos bens. Esse era o objetivo da criação do homem, fazê-lo viver como nosso filho e compartilhar nossos bens com ele, para que ele fosse feliz em tudo e desfrutássemos sua felicidade. Agora, viver em minha vontade é exatamente isso. Está nos fazendo retribuir o propósito, as alegrias, as festas da criação. E você disse que eu tinha que mantê-la escondida na minha igreja, sem deixar escapar? Eu teria colocado o céu e a terra de cabeça para baixo, subjugado os corações, por uma força irresistível para tornar conhecido o que será o cumprimento da criação. Vê quanto estou interessado nesta vida em minha vontade, que põe um selo em todas as minhas obras para que todas sejam completas? Talvez lhe pareça nada, ou que haja coisas semelhantes em minha igreja. Não, para mim. No entanto, são todos os meus trabalhos. E como tal, você deve apreciá-lo e ter mais cuidado para cumprir a missão que desejo de você. Então, beleza. Esse é o trecho aqui que tá meio russo, mas eu acabei de ler, tá? Em sua carta aos Gálatas, falando do envio do Filho pelo Pai para nos redimir, Paulo usa o termo quando o tempo tiver passado, e na sua carta aos Efésios, falando do mistério da vontade de Deus, usa o termo apresenta-nos o plano misterioso da sua vontade, que ao seu favor parou para sempre, para finalizar, quando o tempo será feito, a intenção de unir todas as coisas em Cristo, no céu e na terra. O que significa essas expressões na carta de Gálatas? No plano de Deus para a humanidade, parece que existem 3 períodos de tempo e meio período de tempo, onde um período de tempo é aproximadamente 2.000 anos e um período de meio é 1.000 anos. Desde a queda de Adão até o dilúvio, o período é de 2.000 anos. O dilúvio para Cristo, outro período de 2.000 anos. De Cristo até os dias atuais, um terceiro período de cerca de 2.000 anos. Daí, da hora atual até o fim do mundo, haverá um período de cerca de 1.000 anos, ou seja, meio tempo. Então, dá 7 anos, porque eu já falei sobre isso, né? Então, olha, eu nem tinha lido isso aí, eu já tinha entendido, que era 7.000 anos, que era, né, que já terminava tudo. O primeiro terminou com a purificação, né, com o dilúvio. A segunda purificou com o precioso sangue de Jesus. O terceiro Fiat, provavelmente, atualmente, atinge sua plenitude com o fogo da purificação. Depois disso, haverá dias completos do reinado da vontade divina na terra, assim na terra como no céu. E todas as coisas serão restauradas em Cristo. Esta nova era está para começar. Tranquilamente nas almas, o terceiro Fiat está se estabelecendo. Como o sol ao amanhecer, antes do amanhecer, realmente parece que chegou a hora da oração respondida. É o Senhor que também vem em triunfo do Imaculado Coração de Maria. É o tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Onde viver na vontade divina é diferente de habitar na alma a Santíssima Trindade, a inabitação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade está presente em todas as coisas, e pela força da sua divina vontade, as pessoas divinas mantêm todas as coisas em existência segundo a natureza de cada um. Quando uma criança chega, a Santíssima Trindade está presente para manter a criança existindo na sua natureza humana. Quando ela foi batizada, algo surpreendente acontece. A vontade divina concretiza o esplendor da graça santificadora em sua alma, e as pessoas da Santíssima Trindade farão ali sua morada, proporcionando sua vida e sua semelhança a um caminho místico, mas limitado. Então, esse caminho da inabitação da Trindade é limitado, tá bom? Eu falei aqui que é uma base para você entender a vida na Divina Vontade, mas não é a vida na Divina Vontade, tá? Recebendo a graça santificadora, a alma recém-batizada se torna filha adotiva de Deus. Então, só filha adotiva de Deus.
No entanto, a graça é criada e, portanto, não é a própria vida de Deus. Não é a própria vida de Deus. É criação, né? Porque a vida de Deus é eterna e divina incriada. Então, a gente vive uma vida divina incriada, né? A graça criada, emanada da vontade divina da Trindade, torna a alma que vive mais ou menos santa e agradável a Deus, de acordo com seu nível de submissão e resignação e entrega à vontade divina, fazendo somente a vontade divina. As ações da alma são geradas pela vontade humana da pessoa e são, portanto, limitadas, incapazes de penetrar em todos os lugares e multiplicar até o infinito ou abraçar tudo que a eternidade contém. Portanto, essa foi a vida dos cristãos fiéis, santos, ao longo da história da igreja, santos, doutores da igreja. Qualquer que fosse o conceito, era o seu modo de vida. Assim foi que a vontade de Deus é feita na terra, mas não como é feita no céu. Então, essa é a vontade de Deus só feita na terra, mas não como ela é feita no céu. As almas bem-aventuradas, conscientes do seu nada, tomaram posse da vontade divina, não só da Santíssima Trindade, mas entraram na Santíssima Trindade, contribuindo para a atividade divina universal de Deus, como Adão e Eva inicialmente. As ações dessas almas são geradas pela própria vontade divina e assim se multiplicam ao infinito, penetram em todos os lugares e abrangem tudo que a eternidade tem. Uma de suas ações é maior do que o céu e a terra, então a vontade humana ela é limitada e a vontade divina trabalha como Deus trabalha, né? Uma de suas ações é maior do que o céu e a terra. Essas almas, com o dom da divina vontade, como sua posse, não só vivem uma vida mística com Deus, como quem está na graça santificadora, mas também uma vida real de Deus. Então, vive as duas santidades totalmente, né, plenificadas, né? E a vida real de Deus, a vida divina na sua vontade divina, como Deus deseja que as coisas sejam feitas, porque nós nos abandonamos, né, e não fazemos nada com a nossa vontade mais, só com a vontade dele. Compartilhando a própria vida da Santíssima Trindade, totalmente a mesma vida incriada. É em essência como a vontade de Deus é feita no céu e nós vivemos igualzinho como é no céu. Ao orarmos ao Pai, pedimos que ela venha para a terra, né, e ela já veio, então nós já estamos vivendo. Então, essa tradução é segundo a edição do Livro da Glória, Perguntas e Respostas sobre o Terceiro Filho de Deus, escrito por Thomas Michael Ferry em 1994. Porém, a tradução está estranha e ele, né, não tem o conhecimento que nós temos da Escola da Divina Vontade, entendeu? Então, por isso que eu estou tendo que explicar melhor o que ele disse, com a ação da divina vontade em mim, que é o próprio Deus falando através de mim, amém? Então, me perdoem, eu não vou mexer nesse texto, porque eu não tenho autoridade para mexer num texto que eu traduzi, tal. Vou pegar a fonte aqui, da onde eu tirei, né? Vou pegar aqui da onde eu tirei e vou colocar na edição do coisa falando, olha, foi tirado desse texto, traduzido fielmente desse texto, para as pessoas saberem, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus, eu confio em vós,